Arthur Bernardes. Uma breve biografia. Arthur da Silva Bernardes ocupa um lugar singular na história política do Brasil. Mineiro de nascimento, advogado por formação e político por vocação, foi presidente da República durante um dos períodos mais conturbados do início do século XX. Seu governo de 1922 a 1926 ficou marcado por intensas crises políticas, militares e sociais, incluindo revoltas tonentistas, estado de sítio quase permanente e conflitos regionais que abalaram a chamada Primeira República. Ao mesmo tempo, Bernardes também impulsionou reformas administrativas e buscou consolidar a autoridade do governo central em um momento em que a fragmentação política ameaçava a unidade nacional. Este vídeo tem como objetivo oferecer uma visão ampla sobre a vida, a carreira e o legado de Arthur Bernardes, abordando desde sua origem em Minas Gerais até os anos finais de sua trajetória política. Arthur da Silva Bernardes nasceu em 8 de agosto de 1875, em Viçosa, uma pequena cidade localizada na zona da Mata Mineira, região de terras férteis e economia agrícola baseada no café. Era filho de Leandro Bernardes da Silva, lavrador de origem modesta, e Carolina Augusta Bernardes, ambos descendentes de famílias interioranas que viviam do cultivo da terra. A infância de Arthur foi marcada pelo contato com a vida rural, onde desenvolveu um senso de disciplina e austeridade, que se refletiria em sua vida pública. Desde cedo demonstrou gosto pelos estudos, e seus pais, mesmo com recursos limitados, empenharam-se em proporcionar-lhe uma educação formal. Frequentou as primeiras letras em escolas locais, destacando-se por sua inteligência e aplicação. A Viçosa da época era uma cidade provinciana, mas já se beneficiava da expansão do café em Minas Gerais, fator que influenciaria o cenário econômico e político, no qual Arthur se formaria. Em busca de oportunidades, Arthur Bernardes seguiu para Ouro Preto, então capital de Minas Gerais, onde ingressou no tradicional Colégio do Caraça. Essa instituição era conhecida por formar parte da elite intelectual e política mineira, marcada pelo rigor acadêmico e disciplina. Posteriormente mudou-se para São Paulo e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma das mais prestigiadas do país. Formou-se em Direito em 1900, época em que o curso de Direito era considerado um caminho natural para a política. Durante sua vida estudantil, Bernardes se envolveu em debates e na vida acadêmica, formando contatos que o acompanhariam em sua carreira. Já se destacava por seu perfil reservado, de oratória sóbria, mas firme, e pela inclinação à análise jurídica e política dos problemas nacionais. Após se formar, Bernardes retornou a Viçosa, onde iniciou sua carreira como advogado. Logo, envolveu-se na política local, filiando-se ao Partido Republicano Mineiro PRM, que dominava a cena política estadual. Sua primeira experiência política foi como vereador em Viçosa. Posteriormente foi eleito deputado estadual em 1907, cargo que ocupou por vários anos. Sua atuação era marcada pela defesa dos interesses regionais de Minas Gerais e pelo pragmatismo político. Em 1910, já consolidado como liderança emergente dentro do PRM, foi eleito deputado federal, passando a atuar no cenário nacional. No Congresso, construiu reputação de homem firme, de convicções nacionalistas e defensor da autonomia dos estados, mas também da necessidade de equilíbrio federativo. A carreira de Arthur Bernardes deu um salto quando foi eleito governador de Minas Gerais, em 1918, apoiado pelo PRM. Seu governo estadual foi marcado por medidas de reorganização administrativa, atenção à educação e à infraestrutura, mas também por grande habilidade política em manter a coesão das oligarquias mineiras. Minas Gerais, na época, era um dos estados mais poderosos da federação, e o cargo de governador funcionava como plataforma natural para a presidência da República. Bernardes utilizou seu mandato para fortalecer suas relações políticas em nível nacional, projetando-se como candidato natural da chamada política do café com leite, o acordo informal entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para alternância no poder presidencial. O contexto político nacional, em 1921 e 1922, era de grande tensão. A Primeira República atravessava crises decorrentes do desgaste da política oligárquica, das pressões de militares jovens, o movimento tenentista e de setores urbanos que reclamavam por reformas políticas. Arthur Bernardes foi lançado candidato à presidência em 1921, com apoio de Minas Gerais e São Paulo. Sua candidatura, entretanto, enfrentou forte oposição de outros estados e grupos militares. O episódio mais marcante da campanha foi a chamada Carta Falsa, um documento supostamente escrito por Bernardes, em que ele teria ofendido o exército chamando oficiais de canalhas. A carta circulou amplamente e inflamou os ânimos militares. Mais tarde comprovou-se que se tratava de uma falsificação,
Mas o estrago estava feito. A relação entre Bernardes e os militares nasceria já profundamente marcada pela desconfiança. Apesar das resistências, Bernardes venceu as eleições de 1º de março de 1922, derrotando o candidato oposicionista Nilo Peçanha, apoiado pelo movimento chamado Reação Republicana. Bernardes assumiu a presidência em 15 de novembro de 1922, sucedendo Epitácio Pessoa, em meio a grande instabilidade. Antes mesmo de sua posse, eclodiu o episódio dos 18 do Forte de Copacabana, primeira grande revolta tenentista, em julho de 1922. Embora derrotado, o movimento sinalizou que seu governo enfrentaria fortes resistências militares. Um dos traços mais marcantes de seu governo foi a decretação quase contínua do estado de sítio. Bernardes governou grande parte de seu mandato sob essa medida de exceção, alegando a necessidade de manter a ordem frente às revoltas militares e civis. Essa postura lhe rendeu críticas de autoritarismo, mas também demonstrou sua determinação em preservar a autoridade do governo central. Seu governo enfrentou várias revoltas tenentistas, incluindo a já mencionada Revolta dos 18 do Forte 1922. O levante de 1924 em São Paulo, quando militares tomaram a cidade por semanas resultando em bombardeios e centenas de mortos. A formação da Coluna Prestes 1925 a 1927, movimento que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, desafiando o governo e denunciando a corrupção da República. Esses episódios marcaram o governo Bernardes como um dos mais conflituosos da Primeira República. Na economia, Bernardes enfrentou os efeitos da instabilidade internacional do pós-Primeira Guerra Mundial. O preço do café, principal produto de exportação, sofria oscilações. Para proteger os cafeicultores, manteve a política de valorização do café, garantindo a compra dos excedentes pelo governo. Internamente, investiu em infraestrutura, especialmente em ferrovias e energia, buscando modernizar a economia mineira e nacional. No campo externo, o governo Bernardes foi mais discreto. O Brasil buscava recuperar prestígio após a participação na Primeira Guerra Mundial, mas os esforços diplomáticos foram limitados pelo foco nas crises internas. Ainda assim, manteve boas relações com os Estados Unidos e a Europa, defendendo interesses comerciais ligados ao café. Bernardes manteve firme controle sobre o Congresso, valendo-se da máquina política e da disciplina do PRM e de aliados. Seu estilo era visto como autoritário e centralizador, mas também pragmático e calculista. Ao fim de seu mandato, em 1926, conseguiu entregar o poder a um aliado, Washington Luiz, o que foi considerado um triunfo político. Após deixar a presidência, Bernardes continuou a influenciar a política. Eleito senador por Minas Gerais, participou dos debates nacionais na fase final da Primeira República. Em 1930, quando Washington Luiz foi deposto pela Revolução de 1930, Bernardes inicialmente resistiu ao novo governo de Getúlio Vargas. No entanto, gradualmente se adaptou ao novo cenário, mantendo-se ativo na política mineira e nacional. Durante o Estado Novo 1937 a 1945, sua atuação foi limitada pelo fechamento do Congresso. Com a redemocratização em 1945, Bernardes retornou à vida política, novamente eleito deputado federal por Minas Gerais. Arthur Bernardes permaneceu ativo na política até o fim da vida, defendendo sempre os interesses de Minas Gerais e da autonomia federativa. Era considerado um político austero, disciplinado e de estilo conservador. Faleceu em 23 de março de 1955, aos 79 anos, em sua cidade natal, Viçosa, onde foi sepultado. Sua morte encerrou a trajetória de um dos mais emblemáticos representantes da Primeira República. O legado de Arthur Bernardes é ambíguo e polêmico. Para alguns, ele foi um estadista firme, que preservou a unidade nacional em um momento de crise. Para outros, foi um governante autoritário, que governou sob medidas de exceção e reprimiu violentamente opositores. Entre seus legados principais, destacam-se a consolidação da força do governo federal sobre movimentos insurrecionais, o enfrentamento direto do movimento tenentista, a defesa da política de valorização do café, a influência mineira na política nacional. Seu nome permanece na memória nacional como símbolo de um tempo de instabilidade, mas também de resistência institucional do regime republicano da época. Arthur Bernardes foi uma figura central da Primeira República, representando ao mesmo tempo suas virtudes e contradições. Homem austero de origem simples e perfil conservador, governou em um dos períodos mais turbulentos da história brasileira. Seu estilo autoritário lhe rendeu opositores ferrenhos, mas sua habilidade política garantiu-lhe sobrevida e respeito dentro da elite política de seu tempo. A biografia de Bernardes nos ajuda a compreender não apenas a trajetória de um homem,
mas também os dilemas e tensões do Brasil da década de 1920. Assim se encerra esta breve biografia de Arthur Bernardes.